Pessoal, vamos continuar aqui o estudo das ondas. A gente já falou um pouco sobre as ondas mecânicas e eletromagnéticas um pouquinho também. Falamos muito sobre as propriedades, características das ondas. E focando mais nas ondas mecânicas que são mais fáceis de você entender, como uma corda, uma onda na água, né? A divisão das duas foi bem clara, né? Você tem ali a onda mecânica, que é do tipo precisa de um material, e uma onda eletromagnética que não precisa de um material. Se propaga em basicamente qualquer lugar. A gente vê aqui, por exemplo, na representação do Sol, você vê que o Sol está num lugar muito distante e essa luz que vem do Sol passa por um vácuo, né? Ou passa pelo nada, por um longo caminho e mesmo assim consegue chegar na Terra, tão distante dela, sem precisar de nenhum meio como uma corda. Bom, quando você analisa ali o que é o campo eletromagnético, do que ele se trata? Do que se trata essas ondas eletromagnéticas? Bom, quando a gente olha aqui para essa figura, para essa imagem, você percebe que está escrito campo magnético e campo elétrico, tá? E elas estão bem aqui associadas uma com a outra. Lembra ali da lei de Faraday, da indução eletromagnética? Que fala assim, bom, se você tem uma espira, você tem um ímã e o ímã se move em relação à espira, o que você vai ter é uma variação do campo magnético. E essa variação do campo magnético é capaz de gerar uma corrente na espira. Então, o campo magnético consegue gerar uma corrente elétrica. E a gente lembra também que uma corrente elétrica consegue gerar o quê? Um campo magnético. Então, a gente tem uma relação que a gente viu lá nas matérias anteriores entre campo magnético e corrente elétrica. Corrente elétrica e campo magnético. Um fica retroalimentando o outro. Então, se você consegue fazer um existir e ficar variando ele, você também é capaz de fazer o outro existir. Então você fica nesse jogo aqui, como você está vendo nessa imagem, de um retroalimentando o outro, de modo que esse campo eletromagnético ele vai se propagando no espaço e ele não precisa de meio nenhum para poder se propagar, porque ele mesmo vai fazendo com que ele próprio vai progredindo até o seu destino. Isso é interessante. Quando a gente fala do espectro eletromagnético, a gente fala de luz. E aí tem que tomar um cuidado, né? Porque quando a gente ouve a palavra luz, é muito comum, é natural que você escute essa palavra e associe, bom, luz é aquilo que eu enxergo. É a luz branca que vem do sol, que vem da lâmpada de casa, ou então é a lâmpada do carro, da luz da TV, do celular. Você logo lembra de coisas que você enxerga. Porém, luz é uma coisa mais geral. A luz, ela basicamente o espectro eletromagnético. Ela é uma coisa que tem a ver com essa onda, né, que você viu ali, eletromagnética, e ela em si pode ser visível e pode não ser visível. Aí você vai, né, perguntar, poxa, mas tem uma luz que eu não enxergo? Tem uma luz não visível? Sim, a maior parte você não enxerga. Você só enxerga um pedacinho que vai do vermelho ao violeta. Por exemplo, o Wi-Fi. Você enxerga? Ela fala, óbvio, professor. Não, claro que eu não enxergo o Wi-Fi. Mas ele é uma luz ou não é uma luz? É, porque também é uma onda eletromagnética, entendeu? Também é um tipo de radiação eletromagnética exatamente como a da luz visível. Só que tem características diferentes. O nosso olho humano não é capaz de enxergar. Ninguém enxerga o sinal da TV. Ninguém enxerga a luz ultravioleta ou infravermelha, que vem do Sol também. A gente só enxerga o que é visível. Ah, então isso quer dizer que ninguém enxerga. Não, existem animais que até enxergam. Abelhas conseguem detectar ultravioleta. É um jeito dela saber onde é que está o caminho até o pólen. Você consegue ver isso através da luz ultravioleta, que nós, obviamente, não vemos. Nós não vemos nada. Eles conseguem diferenciar ali e ver esse caminho por uma nuance ali, por uma cor que para a gente é invisível. E, por exemplo, as aranhas que sabem disso criam armadilhas que emitem ultravioleta. Olha como é que a natureza é. Sabendo que a abelha ela é atraída pelo ultravioleta para poder chegar até o pólen, a aranha cria teia que consegue emitir ultravioleta, que a gente não enxerga, mas as abelhas enxergam. Então é um jeito de poder capturar a abelha. A natureza é isso aí. Então, quando você olha aqui, por exemplo, o espectro eletromagnético todo, você vai notar que a luz visível é o que está aqui meio, aqui no meio, né? Bem próximo do meio. Tem a luz visível que é isso aqui, que é o que a gente enxerga. Que tem aqui o vermelho, laranja, amarelo, verde, lá, até chegar ao violeta.
basicamente as cores do arco-íris, certo? Quando você olha para a esquerda, você fala, pera, tem infravermelho, que eu não enxergo. Ondas de rádio, que se dividem em várias ali, e micro-ondas no meio, então você vai ter ali, ó, marítimo, Morse, AM, FM, rádio, TV, celular, GPS, 4G, Wi-Fi, satélite, um monte de onda aqui. E quando você olha para o lado direito, você também tem outras ondas, a ultravioleta, que vem do Sol também, por exemplo, raio-x, raios gama e até raios cósmicos. Então quer dizer, a gente só enxerga isso. Mas na verdade você tem uma grande parte que não é visível, mas que também é luz, também é o espectro eletromagnético, faz parte dele, e do lado direito também. Então você vê que, olhando até pela imagem aqui, ó, dá até para perceber que daqui para cá, da esquerda para a direita, você percebe que, como você já aprendeu sobre comprimento de onda, frequência e tal, você nota que o comprimento de onda das ondas de rádio são maiores, ó. São comprimentos bem grandes, ó. Vai diminuindo, mas continua grande, certo? E você lembra, quanto maior o comprimento de onda, menos frequente é a onda. É inversamente, proporcional ali. Como o comprimento é grande, muito grande, você vai ter uma frequência muito baixinha. Conforme o comprimento vai diminuindo, ó, a frequência vai aumentando, a onda vai se repetindo mais. Quando chega no infravermelho, você vê que ela se repete mais, mas ela é menorzinha. A luz visível, mesma coisa, ultravioleta, mais ainda, ó, vai se repetindo mais. Raio-x vai se repetindo mais ainda, vai ficando mais frequente, com maior frequência, e o comprimento de onda pequenininho. E o raio gama, você mal vê aqui, né? Está com uma frequência tão elevada que fica muito grande a frequência e o comprimento de onda muito pequenininho. Agora, quando você observa aqui, o que você vê é o seguinte: quanto maior for o comprimento de onda, melhor é o alcance. Por isso que você quer transmitir um sinal ali de rádio, de alguma coisa, de GPS, você vai usar uma onda do tipo de rádio, porque ela vai ter um alcance legal. Ela vai poder chegar até um satélite, ela vai poder chegar até de uma torre até um celular, até a casa de alguém num rádio FM, entendeu? Então, isso tem muito a ver com alcance, mas a energia é baixa. Conforme você vai passando aqui para a direita e vai chegando nos raios ultravioleta, X, raio gama, por exemplo, você vai ter frequências muito grandes, mas comprimentos pequenos. Isso tem uma vantagem, assim, no sentido de penetração. Esse tipo de onda vai ficando cada vez mais penetrante, tem mais capacidade de penetrar em algum lugar. Porém, o alcance é mais limitado, tá? O alcance costuma ser menor. Prosseguindo aqui, ó, quando a gente olhar as ondas de rádio, vamos falar agora sobre cada uma delas, tá? Nessas aulas parte 1 e 2, vamos falar sobre todas elas. Então, começando pelas ondas de rádio, que são bem abrangentes, né? Se você olhar aqui, você vai notar que pelo tamanho também, né? Em termos de escala, que aqui você tem a luz visível, aqui você tem a ultravioleta, certo? E aqui você tem infravermelho. Depois do infravermelho, você já tem algo que a gente pode caracterizar de ondas de rádio, que você vai ter ali micro-onda, radar, UHF, VHF, onda média, longa, frequência extremamente baixa. E você começa a olhar aqui, ó, comprimento de onda em metro, tá? Em metro. Observa aqui que você tem nessa parte de radar e micro-onda, ondas muito pequenininhas, né? 1 milímetro, 1 centímetro, aproximadamente. E você vai aumentando ali, ó, até 1 metro, 1 quilômetro e até 1 milhão de metro aqui, né? Então você vai vendo que as potências aqui, ó, começam com -3 milímetro, -2, -1, 0 e vai indo. E vai chegando até 5, 6. Então você tem ondas que são tão grandes, mas tão grandes, que chegam até 10 a 7. Entendeu? Tem 10 milhões de metros. Você consegue ter ondas com 1 milhão de metros, 10 milhões de metros. Então, um comprimento de onda, cara, uma onda tem 10 milhões de metros. É muito grande. Uma onda muito comprida. Por isso que é chamada de frequência extremamente baixa. É tão grande que a frequência é muito baixa. Então, a gente vê ali que a gente tem, como foi falado, TV, GPS, 4G, Wi-Fi. O que diferencia uma da outra, você tem que aprender aqui, é o comprimento de onda e a frequência. Elas são diferentes entre si, o Wi-Fi não é igual a VHF, porque elas têm frequências e comprimento de onda diferentes, mas têm a mesma natureza. Todas são luzes, todas são ondas eletromagnéticas.
Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, frequência, por exemplo, né? Vamos dar uma olhada na frequência também. Você vê que a frequência, quando você parte aqui do radar, ó, 10 a 11, 10 a 10, vai diminuindo, ó, 10 a 8, 7, 5, 4, 3, 2. A frequência, lembra o que que é, né? São ciclos por segundo, que a gente chama de hertz. Então, quantas repetições você tem em um segundo? Então, quando você coloca, por exemplo, uma onda aqui, 10 a 9 GHz, são 10 a 9 repetições por segundo da onda. Então, é rápido. O que que são 10 a 9? É 1 bilhão. Você tem uma onda que se repete 1 bilhão de vezes por segundo. Então, é muito rápido. E vai ficando cada vez menor essa frequência. Tá vendo que é diminuindo, ó. 10 a quinta, 10 a quarta, 10 a terceira, 1 kHz. O que é 1 kHz? 10 a terceira. Né? São 1000, mil. São 1000 Hz. São apenas 1000 repetições por segundo. Porque parece que é muito, né? Caramba, 1000 repetições por segundo é muito rápido. Mas, na verdade, quando você fala de onda eletromagnética, não é nem um pouco rápido. Aqui a gente chega a 100, entendeu? Então é aquilo. Quando você pega uma estação de rádio FM, chega lá e bota lá 90,3 MHz, e você muda para uma outra estação de 96,5 MHz. O que acontece quando você faz isso? O que acontece quando você vira a chavinha ali e aumenta a estação de um valor para o outro? Você tem o seguinte: você tem a rádio lá, que tem aquelas torres grandes, tudo mais, tem a torre para poder enviar o sinal. Você gera um pulso, né? É um pulso eletromagnético. Você vai gerar o pulso lá, fazer o campo eletromagnético se movimentar. Você gera esse pulso como se fosse bater numa corda. Você gera um pulso e ele vai enviar esse sinal. Uma frequência específica. Então tá lá, essa rádio envia 90,3. Você vai ter um rádio, sei lá, numa casa que consegue capturar esse sinal se você sintonizar. Uma outra rádio envia o sinal 96,5 de outro lugar, mas também os dois estão ali, ó, estão passando aqui pelo ar, passando normalmente, indo para todos os lugares. Mas você decide qual frequência você quer sintonizar, certo? Então, quando você pega o receptor, o rádio, e aumenta um pouquinho ali, você está fazendo com que ele mude a frequência, que ele aceite a frequência de 90,3 para 96,5. Você está aumentando a frequência de recepção. E assim a gente sintoniza uma nova rádio. Agora, o que significa 96,5 MHz? Mega significa milhão, tá? Milhão, um número elevado. Então, são 96,5 MHz. Como um milhão, mega, significa 10 a 6, a gente pode escrever aqui milhão de hertz ou 10 a 6 hertz, tanto faz. O que a gente tem de fato é 96,5 megahertz, são 96,5 milhões de hertz. Claro que imagina um rádio escrito isso. 96,5 milhões de hertz, 90,3 milhões de hertz. Pô, não tem como, é muito grande o número, é ruim de ler. Então você escreve de uma forma mais sintetizada. Você escreve 96,5 megahertz. Mas significa o quê? Milhões de hertz. Então, uma frequência grande, né? E olha que é uma das menores, assim, não é nada muito grande, mas é grande. Agora, te falar sobre uma tecnologia atual, né? Você tem aí, por exemplo, já até relativamente comum hoje em dia, modem, né, que você usa ali para se conectar à internet e tal, roteadores, distribuem sinal ali de Wi-Fi e tal. Hoje em dia você tem modems que são 2,4 GHz e 5 GHz. Quando você já aprendeu, quando você olha para isso, você já sabe, bem, você está falando de hertz, está falando de frequência. Está falando de uma coisa que tem 2,4 GHz de frequência e uma outra de 5 GHz de frequência. Quem tem a maior frequência? 5 GHz. Então, um modem é capaz de gerar esta frequência e esta frequência. Tá? Na verdade, não é uma frequência só. É uma banda, é uma margem, uma faixa de frequência dividida em bandas. Muito próximo desses valores aqui, tá? E cada um se simboliza por canais e tal. Então, vamos lá. A gente sabe que essa aqui é até mais do que o dobro da outra. É uma frequência mais elevada. E quanto maior é a frequência, maior é a energia. Maior é o poder de penetração. Então, quando você vai comparar um sinal de um com o outro, você vai notar que o sinal em 5 GHz, ali na casa e tal, vai ser muito mais forte do que o sinal de 2,4 Hz, porque é muito mais energético. Só que como a frequência é maior, o comprimento de onda vai ser o quê? Menor. Então, o comprimento de onda de 5 GHz é menor. E isso tem um problema. Quando você começa a se afastar demais do modem, ele vai começar a ficar com o sinal deteriorado, o sinal vai ficando mais fraco. Então, como o comprimento de onda é menor,
o sinal de 5 GHz vai ficando mais fraco conforme você distancia. Se comparar com o de 2,4 GHz, tem uma potência ali que tem uma energia menor, então a velocidade é menor, porém, como o comprimento de onda é maior, você consegue ir para um outro cômodo, você consegue se afastar um pouquinho mais e ter um sinal melhor, um sinal com mais qualidade, porque a onda é mais longa. Então, se você precisa de velocidade, você vai usar 5 GHz em lugares menores. Se você precisa de alcance, então, mesmo não tendo tanta velocidade, o ideal é 2,4 GHz. Então tem modems que você pode escolher ali como é que você vai se conectar a ele, dependendo da sua necessidade. E tem outra questão também que é importante. Telefone sem fio, micro-ondas e outras coisas que você tem às vezes em casa, em alguns lugares, também usam uma frequência aproximada de 2,4 GHz. Isso quer dizer que eles vão ter um potencial enorme de interferir nas ondas eletromagnéticas do Wi-Fi, porque são muito parecidas. Então, às vezes, um sinal está ruim, porque, além de tudo, existem outras coisas no ambiente, fora o Wi-Fi do vizinho, do que for, que vai interferir ali com o próprio Wi-Fi da casa da pessoa. E você vai ter uma interferência acontecendo ali, degradando o sinal, piorando o sinal. Entendeu? Então, tenha em mente que quando a gente fala aqui 2,4 GHz, 5 GHz, giga, a palavra giga significa 10 a nona. 10 a nona hertz, no caso. 10 a nona são 9 zeros. Então, são bilhões de hertz. Então, 1 GHz é 1 bilhão de hertz. Então, quando a gente fala 2,4 GHz, são 2,4 bilhões de hertz. 5 GHz são 5 bilhões de hertz. 5 bilhões de repetições por segundo. Olha que velocidade incrível que a onda se repete. Muito elevada, né? E olha que isso aqui não, nem nas maiores, né? Nem nada. É muito longe ainda. Micro-ondas, né? Micro-onda não é o forno de micro-ondas. Forno de micro-ondas usa micro-onda. Mas a micro-onda é só um tipo de onda, tá? E é mais ou menos essa onda aí que você tem do Wi-Fi, 2,4 GHz e tal. Isso já é micro-onda, já é um tipo de micro-onda. Mas, evidentemente, não quer dizer que vai esquentar a comida com Wi-Fi. Então, o forno em si, o aparelho ali que você tem uma coisa chamada magnétron. Tá? E essa coisa consegue gerar micro-ondas em frequências ali bem específicas, né? Da ordem de 2,45 GHz, ou seja, bilhões de hertz. Agora, por que usa essa frequência? Bom, se você lembrar ali de como o micro-ondas funciona basicamente, você vai saber, você já usou, que normalmente ele vai aquecer coisas que têm água. O arroz tem água, a pipoca tem água, o feijão tem água, a carne tem água. Então, ele consegue, ao esquentar a água, esquentar o alimento, certo? Se você observar a água, o comportamento da água, e comparar com outros materiais da natureza, você vai notar que cada material na natureza, não importa qual seja, tá? Pode ser uma coisa sólida como aço, pode ser uma coisa líquida como a água, tudo vibra, porque tem átomos, elétrons e nêutrons, tem moléculas. Essas coisas não ficam paradinhas estáticas, essas coisas estão sempre se mexendo. Você vê isso na química, na física, estão sempre se mexendo. Agora, como elas se mexem, com que ritmo elas se mexem, né, que a gente chama de vibração, cara, isso depende do material, depende do tipo de molécula. A água se mexe de um jeito, tem um certo ritmo, uma certa frequência ali. A questão é, se eu sei qual é a frequência da água, eu posso fazer uma coisa esperta. Se a água se move ali, se vibra com uma certa frequência, se eu souber qual é a frequência, eu sei que é aproximadamente essa 2,45 GHz, eu posso então usar um fenômeno chamado ressonância, que é um fenômeno que aumenta a amplitude de oscilação da onda. E, de maneira bem breve, é exatamente quando você empurra o balanço com alguém lá e você vai empurrando, empurrando, empurrando e a pessoa vai subindo. Mesmo que você não precise fazer mais tanta força, o simples fato de você reforçar o movimento com um toquinho já faz a pessoa continuar subindo ali, ganhando altura no balanço. Você está fazendo A gente vai falar sobre isso na matéria seguinte, mas você está fazendo um estímulo. Tá? Você está estimulando essa amplitude de oscilação da onda. Você está fazendo amplitude, você já viu isso também, que é amplitude? Crescer, tá? O negócio vai ganhar energia, o negócio vai vibrar de forma mais intensa. Então, se a molécula fica mais agitada, no caso da água, porque você está estimulando ela através da ressonância, você está estimulando ela com a frequência certinha, através de uma micro-onda, o que você está fazendo é, deixando a molécula mais agitada, você aprende isso lá no segundo ano, na termodinâmica. Uma molécula mais agitada significa que ela está
esquentando. Quanto mais ela se mexe, mais agitada, mais ela esquenta. Então, o que você está fazendo ali é um aquecimento que não depende de fogo, não depende de calor em si, mas depende do estímulo à molécula de água através de uma micro-onda. Então, se você esquenta a água, você esquenta todo o resto. Então, você consegue esquentar todo o alimento por causa da água. Agora, é claro, é perigoso? Não. Não é perigoso porque você só está fazendo o quê? Estimulando a agitação da água. Você está fazendo que a água se mexa mais. A água fique mais nervosinha, que fique se mexendo mais, que fique mais agitada por consequência, né? Agora, o forno em si, ele é blindado, não vai escapar micro-ondas dali. O perigo seria você cozinhar o seu corpo, vamos dizer. O que não tem como, porque ele é blindado e não vai passar micro-ondas para você. E a micro-onda em si, ela não é perigosa. Coincidentemente, aquele forno de micro-ondas emite uma coisa na radiação que estimula a água. Então é claro que qualquer coisa que tenha água dentro vai ser cozido. Nesse caso, não tem muito problema porque é um forno blindado e tal. Mas, por exemplo, coisas do tipo, ele é radioativo e tal, a comida fica radioativa, isso é bobagem. Se você já ouviu isso alguma vez na sua vida, isso é bobagem. Totalmente bobagem. Não tem nada, nenhum sentido isso aí. Isso aí é outra coisa, tem a ver com radiação ionizante que a gente fala daqui a pouco. É uma outra seara. Vamos para a próxima, então, que é a radiação infravermelha. A infravermelha é infravermelha. Ainda não chegou no vermelho. A gente só vai enxergar a partir do vermelho, até o violeta. Infravermelho, isso que vem depois da micro-onda, a gente não enxerga. Tá? É infra. Você vai ter ali uma coisa da ordem de 10 a menos 3, 10 a menos 6 metros, ou seja, é um comprimento pequeno, né? 10 a menos 3 a menos 6, está falando aí de milímetro, ou a milionésima parte do metro, coisas muito pequenininhas. E a frequência vai aumentando. Ó. Você está falando de gigahertz, agora você está 10 a 12 hertz, 10 a 14 hertz. Olha, é muito zero, é 1,000000000 hertz. Então são frequências que estão crescendo e o comprimento de onda está diminuindo. Essa é a lógica da coisa. Bom, a gente não enxerga infravermelho. Fato, não enxergamos. Mas a gente também não sente? Será que a gente não sente? A gente sente. Com certeza. O que vem na luz do Sol? Você já ouviu falar? Você tem a luz visível, correto? Você tem aquela luz que você enxerga, que vai do vermelho até o violeta. E você tem também o quê? O infravermelho e o ultravioleta. Como assim? Ué, o Sol não esquenta? Uma coisa que o Sol faz com a gente aqui na Terra não é esquentar também? Não é prover para a gente uma fonte de calor? Então, que radiação é essa que esquenta a gente? É a luz visível? É o azul? É a luz verde? Ou a luz vermelha? Não. O que esquenta a gente é a luz infravermelha. É ela. Então, é uma luz que a gente não enxerga, mas ela é uma luz que a gente até sente, dependendo da frequência dela. Então, a infravermelha é a luz que vem do Sol, não só do Sol, mas que vem do Sol, que é capaz de gerar o aquecimento, é a parte quente do Sol. É uma onda eletromagnética, faz parte. Então, tá junto, tá no bolo ali junto com a luz visível. A gente só não enxerga. Quando você olha, por exemplo, aquela maldita lâmpada incandescente que ninguém gosta, porque ela tem aquele brilho muito amarelado e ela também esquenta pra caramba o ambiente, né? Por que ela é ruim? Por que a gente não usa mais ela? Bom, é um termo, tem a ver com eficiência e também um pouco de incômodo, né? Quando você essa luz aqui, quando você olha ela, funciona da seguinte forma: ela esquenta o filamento de tungstênio, esquenta, esquenta, esquenta até ele começar a emitir luz. O problema é, primeiro, esquenta. Então, se você está num ambiente, tipo aqui no Rio de Janeiro, que é muito quente, é difícil, cara, quando você está num ambiente desse com uma lâmpada dessa que também é quente. E a temperatura ali no tungstênio é 2.700 graus Celsius, pode chegar, é muito quente. É claro que em volta não é essa temperatura, mas ainda assim é bem elevada, ele radia uma temperatura elevada, incômoda, tá? Só que quando você olha isso aqui é tão ineficiente que 5% da energia que você gasta com esse cara é para virar luz. Só 5% vira essa luz. 95% não vira luz. 95%, a maior parte disso vira radiação o quê? Infravermelha, que é a radiação que serve para esquentar. Conseguiu compreender? Então aqui você tem 5% de luz visível, que são aquelas luzes brancas, né? A luz que você vai ter ali, verde, vermelho, azul, tá lá tudo junto, dando luz branca aproximadamente. E 95% é radiação infravermelha, que você já aprendeu. É responsável pelo aquecimento. E é por isso que essa lâmpada ela esquenta, porque ela emite muito infravermelho. Você paga por isso. E paga muito menos para poder o quê? Enxergar. Curioso, né? Por exemplo, uma lâmpada LED que a gente usa hoje em dia, né, é bem comum hoje em dia, a lâmpada de LED, ela já tem 88% de eficiência.
88% dela aproximadamente é para enxergar. 12% é perda. Alguma coisa ali de aquecimento e tal, entendeu? Então, olha a diferença de tecnologia, né? De eficiência. Controle remoto. Cara, controle remoto hoje em dia você tem alguns tipos, né? Tem controle por Bluetooth, também é uma onda eletromagnética. Por Wi-Fi, também é uma onda eletromagnética. Você vê, tudo que é wireless tem a ver com onda eletromagnética. Só que você também tem aqueles controles de TVs mais antigas, que muitas hoje em dia também usam, né? Que usam aquele LEDzinho na frente, né? Aquele LEDzinho transparente que você vê lá no começo, lá na pontinha do controle remoto. Então aquilo é um LED. Só que não é um LED que acende como você já viu aqui, eu até mostrei já, LED vermelho, LED verde, ou amarelo, ou qualquer cor. Não é um LED com cor que você enxerga, não é visível. É um LED infravermelho, ou seja, é um LED que a gente não enxerga. Porém, ele é uma onda eletromagnética. Então ele é capaz de enviar um sinal, uma onda eletromagnética, com frequência dentro da faixa de quê? Do infravermelho. Por exemplo, TV, DVD, ar-condicionado dos aparelhos têm controles remotos, que você vai utilizar através da tecnologia de quê? Do infravermelho. Agora, como é que você sabe qual canal é? Qual o volume é? Eu quero aumentar o volume. Eu aperto o botão aumenta. Eu quero diminuir o volume. Eu aperto o botão e diminui. Como é que é feito isso? Bom, você programa o controle, você chega no controle e programa. Quando eu aperto esse botão, ele vai enviar um código, um sinal através da onda eletromagnética, tal. Se eu quiser baixar o volume, ele vai enviar esse outro código aqui. Então, quando eu aperto, ele vai ficar enviando o sinal, e a TV, por exemplo, no caso da TV, ela já está pronta para receber aquele sinal e decodificar. E falar, ó, se esse sinal chegou, é para aumentar o volume. Opa, chegou outro sinal aqui, aí você diminui o volume. Então você programa ali conforme a sua conveniência o que você quer. Por isso que os controles são diferentes. Um controle, às vezes, de uma TV da Samsung não vai funcionar da LG. Por quê? Porque a programação é completamente diferente. Você vai apertar o botão e não vai acontecer nada, porque ele não entende aquele sinal, ele foi programado para aquele sinal. E por isso que você tem, às vezes, controles bons, que funcionam legal, genéricos, que você compra aí até, às vezes, num camelô. Você compra um parecido com o seu controle que quebrou, e ele funciona direitinho. Por quê? Porque é uma coisa simples. Basicamente, são botões ali programados igual do controle original. Você aperta o botão e ele envia aquele sinal programado daquela forma. Então, vai funcionar normalmente. Tá? É só uma questão de programação. Então, tem controle que é universal, por exemplo, tem celulares, né, como tem alguns que eu lembro da Xiaomi, por exemplo, que você tem ali um controle remoto integrado com infravermelho. Porque ali você consegue selecionar qual é a sua TV e tal. E ele já tem a programação toda das TVs ali, várias TVs, não todas, em que ele já consegue até, através daquela programação ali, saber ali, a TV LG é modelo tal. Então, já sei que para aumentar é tal código, para diminuir tal código, então quando você aperta o botão já funciona. Porque ele consegue, dentro de um único aparelho ali, fazer a programação de qualquer controle, né? Um controle universal. Outra coisa que você já deve ter visto na sua vida, eu imagino, algum dia, né? Filme Predador, que era muito maneiro, né? Quando você viu o Predador lá, numa floresta e tal, pô, tudo escuro, tudo ruim de ver, e de repente o predador tinha essa visão aqui, ó, a visão térmica, que ela olhava e conseguia ver que tinha uma pessoa ali, e podia, enfim, dar cabo da pessoa ali, naquela visão térmica. Isso existe mesmo, né? A cobra, por exemplo, tem uma visão muito ruim, precária em relação à nossa. Porém, a cobra tem um lance, ela tem essa visão térmica igual do predador. Então, por isso a cobra é perigosa. Você pode estar andando lá, legal e tal, não vendo nada, ali numa floresta ou o que for. De repente, a cobra pode te pegar. Por quê? Porque a cobra percebe que tem uma coisa muito quente em relação ao resto, em relação a uma árvore, em relação a uma folha e tudo mais, vindo na direção dela. Ela é igual o predador aqui, ela percebe que tem uma coisa desse jeito aqui, como se fosse representado aqui vermelho e tal, que é mais quente do que o ambiente. Legal, né? Então você tem também aqui, por exemplo, uma famosa câmera, né, chamada de FLIR, que é uma câmera que você pode comprar ela, que já vem com a telinha e tudo, ou um dispositivo que você conecta no celular e faz acoplamento, né? Você acopla esse cara no celular e ele com o programa passa a funcionar como se fosse essa outra câmera também que já vem com a telinha. O que ela consegue fazer, que é legal, é justamente criar, através da tela, do cenário ali, através da câmera que ela tem, uma composição de imagem. Ela pode pegar uma imagem ali, como se fosse uma câmera normal, sendo uma câmera normal, e juntar com uma câmera infravermelha, de modo que ela consegue capturar a radiação que vem de todos os lugares. Porque infravermelho tem a ver com temperatura, tem a ver com calor, com emissão de calor. Então, por exemplo, se eu sei que aqui tem uma pessoa e do lado não tem, tem o chão, a pessoa está mais quente do que o chão.
Então eu consigo diferenciar. A câmera, o sensor vai conseguir fazer isso. Opa, aqui tem uma coisa quente. Eu posso até medir a temperatura, está dando tal temperatura. Aqui o chão não, o chão é mais frio, temperatura menor. Então ele mostra para você uma imagem com cores mais quentes, ou seja, amarelado, alaranjado, avermelhado, simbolizando que é uma coisa quente. Nesse caso aqui, ó, são pessoas. E o que está menos quente ou mais frio, ele simboliza por cores mais frias, como esverdeado, azulado, violeta, entendeu? Então faz uma imagem legal, igual do Predador, assim, aproximadamente igual. Uma câmera térmica, tá? Que tem várias aplicações. Em época de pandemia, aeroportos usaram isso para poder ver automaticamente shopping centers, para mostrar ali. Só de botar a imagem, você já identifica lá a temperatura de todo mundo, já sabe se tem alguém com febre e tal, bem legal. Só que a gente sabe também que tem aquele termômetro lá mais, né, simplesão, que dá para comprar, mais acessível e tal, que é aquele termômetro que na pandemia também começaram a usar isso para poder medir a temperatura da pele da pessoa, né, e tal. Esse termômetro aqui, ele é muito simples. Eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. Quando você aperta o gatilho e tem a mira laser, não é a mira laser que faz nada. A mira laser é uma mira. Só quer dizer assim, eu estou querendo medir a temperatura aqui. Ela não mede nada, é só uma mira laser. Tá? Ela não atira, ela não faz nada. Esse cara é o termômetro infravermelho, mas isso não quer dizer que ele emite infravermelho. Ele não faz isso. O que ele faz é receber a radiação infravermelha, igual a câmera fria. O que ela faz é receber a informação. Ela recebe a radiação. Então, se tem um corpo quente na frente desse termômetro aqui, bem na frente dele, você aproxima, aperta o gatilho, o que ele faz? Ele começa a receber essa onda, né, essa radiação infravermelha do corpo. E sabendo, ele está já programado, já sabendo qual a intensidade da onda que está vindo, ele vai saber, opa, peraí, isso aqui então, de acordo com o corpo que está na minha frente, são 35 graus Celsius. Aí você bota numa panela quente, opa, não, peraí, agora esse corpo aqui tá vindo uma onda diferente. Então, esse corpo aqui tem uma temperatura de 90 graus Celsius, entendeu? Então, ele funciona recebendo o calor, né, no caso, através do infravermelho, né? Recebendo a onda eletromagnética tipo infravermelha e entendendo, programado para isso, entendendo qual é a temperatura relativa àquela intensidade da onda. Então, ele não emite nada, ele só recebe. Então, esse é um erro muito comum que as pessoas acham. Agora, a câmera é diferente. Aquela câmera, ela consegue fazer uma varredura. É como se fossem vários termômetros desse, que eu mostrei ali amarelo, vários, em vários pontos ali. E ele consegue, através dessa imagem muito mais complexa, formar uma imagem. Saber qual é a temperatura em diferentes pontos. Por isso que é uma câmera muito cara. São câmeras muito caras. E vamos finalizar a parte 1 de hoje falando da luz visível, claro. A luz visível está ali entre o ultravioleta e o infravermelho. Então é a parte que a gente enxerga e não tem muito mistério para a gente, porque a gente já lida com isso no dia a dia, né? A luz visível, ela está compreendida aqui, a gente costuma chamar aqui, né, o comprimento de onda de nanômetro, tá? Porque nano é 10 a menos 9. A palavra n, nano, significa 10 a menos 9. Então é 0,00000 ou 10 a menos 9. Então é muito comum você chamar de nanômetro. 400 nanômetros, que é aqui aproximadamente o violeta. São 400 vezes 10 a menos 9 metro. Pô, é 0,000 metro. Então a gente chama de 400 nanômetros. Então a gente vai do violeta, que tem aproximadamente 400 nanômetros de comprimento de onda, comprimento bem pequenininho, né? São muitos zeros ali, e vai até aqui no caso da luz vermelha, que vai passando ali dos 700 nanômetros. Então, para o vermelho, a onda vai ficando mais longa, o que faz sentido, porque o vermelho vem aqui logo depois dele que fica vermelho. Para cá, você tem a onda crescendo. Para a esquerda, você tem a onda diminuindo. Então, natural que o violeta seja menor, que o vermelho seja maior. Depois do violeta, a gente tem o ultravioleta, tá? Que a gente não enxerga. Bom, quando a gente vê aqui agora, o que diferencia uma cor da outra, que é a parte mais importante. O que diferencia uma cor de outra cor? Bom, quando vem a luz branca ela é a mistura das cores. Então você não consegue diferenciar uma cor da outra, você vê branco. Quando você vê uma cor, por exemplo, mais intermediária ali, está misturando um vermelho com amarelo e tal, e tem uma coisa meio alaranjada. É porque você está misturando cores e tendo uma coisa meio intermediária ali, uma combinação. Mas quando você separa cada cor bonitinha, cada cor tem sua frequência. Cada cor é diferente uma da outra porque a frequência e o comprimento de onda são completamente diferentes. E aí você discrimina qual cor é qual. Por exemplo, aqui na primeira imagem você vê, tem o vermelho, certo?
que o vermelho ele tem uma frequência de 4 vezes 10 elevado a 14 Hz. Então, é uma frequência muito grande. É 4,000000000. Pô, tem 14 zeros aqui, Hz. Então, muitas repetições por segundo, muitos ciclos por segundo. Só que o violeta é maior ainda. 7,6 vezes 10 a 14 Hz. Então, você vê aqui que é quase o dobro, é ainda muito maior a frequência do vermelho violeta. Só que quando você olha o contrário, quando você olha o comprimento, lembra que o comprimento é o contrário. O comprimento, se a frequência está aumentando para o violeta, o comprimento vai diminuir. Então você vai ter aqui o comprimento do vermelho, você lembra que a gente viu ali? 700 e poucos nanômetros. Isso quer dizer que você tem ali aproximadamente 7,5 vezes 10 a menos 7 metros. Um jeito de escrever também. Só que quando você vai para o violeta, vai cair bruscamente, vai cair para 3,9 vezes 10 a menos 7 metros. Então, o comprimento de onda vai diminuindo bastante. E na segunda imagem você vê exatamente aqui uma representação, né, das ondas para você ter uma ideia visual, como é que é diferente. O vermelho é uma onda mais longa, mas se repete menos. Você vai ter ali um verde que é uma onda, um pouco menos longa, uma onda menor, porém se repete mais do que a vermelha. Quando você vai para o violeta, é uma onda que se repete mais, tem uma frequência maior, porém o comprimento de onda é menor se você comparar com as outras. Tá? Então, o lance do nanômetro, como eu falei, é só uma representação, é só um jeito de escrever. A gente viu antes aqui que podia escrever dessa forma, 7,5 vezes 10 a menos 7 metros, mas tudo bem. Você pode escrever 750 nanômetros, dá no mesmo. Tá? Então, quando você olha aqui, a lógica é a mesma aqui. Você tem a ultravioleta, visível e infravermelho. E do violeta, ali aproximadamente até o vermelho, você vai ter ali o comprimento de onda subindo. Exatamente como você viu antes. O comprimento menor, vai ficando maior, vai ficando maior, 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 até chegar ao vermelho, que é o maior. Então, você vai ter o violeta com maior energia, com maior poder de penetração, e o vermelho, menor energia. Então, lembra de uma coisa importante, que o vermelho não é o vermelho. Não existe o vermelho, existem os vermelhos. Existem tons de vermelho. Existe aquele vermelho mais claro, aquele mais escurinho, aquele mais intenso, aquele mais alaranjado, aquele mais forte, vermelho sangue, aquele vermelho mais forte. Tem tons. Cada cor é dividida num espectro, né? Você tem um espectro de cores, uma paleta de cores ali muito mais ampla. Então, por isso que quando você olhar aqui a Vera mesmo, quando você olhar a tabela um pouco mais robusta, você vai perceber que o vermelho, por exemplo, não aparece só 750 nanômetros, 700 nanômetros. Não. O vermelho vai de uma faixa aproximada ali de 625 a 740 nanômetros. E sua frequência, 480 para 405. Você pode escrever ali como você quiser, né? Você pode escrever 10 elevado a 14 Hz e tal. Mas você pode escrever também T-Hertz, tá? Ou terahertz. Assim como você escreve nanômetro, você pode escrever terahertz. Nanômetro é 10 a menos 9. Tera é 10 elevado a 12. Tá? São palavras que você vê. Giga, gigabyte, terabyte. É tudo isso. Giga é 10 a nona e tera é 10 a 12. Então você tem 480 vezes 10 a 12 Hz, ou seja, é um número absolutamente grande. Né? Uma frequência muito elevada. Então o que você tem aqui é que o que a gente chama de vermelho, na verdade, tem esse comprimento de onda, que vai de 625 a 640 nanômetros, e essa frequência. É uma faixa. Então isso vai abranger todos os vermelhos. Quando você for para o laranja, já desce um degrau. Isso quer dizer que o comprimento de onda do laranja vai de 590 até 625, que é o limiar aqui, entre o vermelho e o laranja. Vai ser uma parte ali, um degradê muito laranja avermelhado ou vermelho alaranjado. E você vai descendo, descendo, descendo até chegar ao violeta, que é de 380 nanômetros até 440. A partir de 440 já é uma coisa mais azulada. Então cada um tem uma faixa que vai ter a sua gradação. Então não existe só uma cor, existe um espectro ali, né, de cor.